Olá pessoal, estamos aí com mais uma aulinha nossa, agora falando um pouquinho sobre o exercício, né, que a gente colocou aí para vocês, né, naquele materialzinho. Agora a gente vai responder juntos, né, e posteriormente, né, vamos colocar mais assuntos, responder o exercício e depois as atividades, né, referentes à nota nossa, certo? Então vamos lá, gente. Primeiramente aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto mito, né, que é um assunto que naquele vídeo a professora explicou muito bem, né, para vocês, falou um pouquinho mais sobre a filosofia também. E a gente vai dar continuidade fazendo respondendo essas questões, né? Então vamos lá, primeira questão aí. O mito representa, né, o que? Aí ele traz para nós 4 afirmações, ó. Afirmação 1, afirmação 2, e afirmação 3 e afirmação 4. Aí ele quer que a gente julgue essas afirmativas, né, em verdadeiro ou falso. Posteriormente a gente vai marcar aquela alternativa aqui, né, que contempla, né, somente as afirmações corretas, né. Estão corretas as afirmativas. Apenas 1, 2 e 3 apenas, 3 e 4 apenas, 1 e 4 apenas, ou 1, 2, 3 e 4, né. Então vamos lá, vamos conferir uma por uma, né. A primeira aí é uma narrativa tradicional com caráter explicativo e ou simbólico, profundamente relacionado com uma dada cultura ou religião. É uma característica do mito essa afirmação? Vamos lá, ó. Narrativa tradicional com caráter explicativo ou simbólico. Corretíssimo, né? Muitas sociedades tradicionais buscavam algumas explicações através de narrativas, de histórias, né? E essas narrativas e histórias passou a ser chamadas de mitos, né? Os mitos dentro da questão da evolução da filosofia, certo? Então, primeira afirmativa aí é verdadeira. 2. Procura explicar os principais acontecimentos da vida, os fenômenos naturais e as origens do mundo e do homem por meio de deuses, semideuses e heróis. Tá correto, pessoal, né? Basicamente o mito, ele através das suas por exemplo, poesias como a de Homero, né, em Ilíada, a Odisseia, né, que são fábulas, poemas que depois se transformaram em livros, né, quem puder ler esses livros também vai ser muito bom, né, onde ele faz uma narrativa histórica de acontecimentos e tem sempre uma questão de um herói. No caso aí, por exemplo, na Odisseia, né, nós temos o Ulisses, né, que ele está retornando lá da Batalha de Troia, né, onde nós tivemos aí o príncipe troiano que roubou a esposa, né, esqueci o nome agora, pessoal. É Menceslau, né, roubou a esposa de Menceslau. Aí eles vão lá, né, Ulisses, Aquiles e outros vão lá atrás de Helena, né, a princesa que foi roubada, né, a esposa que foi roubada, né, atrás dela. E temos aí as principais batalhas, entre elas a guerra de Troia, né, que está bem destacada em Ilíada, né, no primeiro livro, e depois na Odisseia, que é uma consequência, né, da Ilíada, que é o retorno dos heróis, principalmente Ulisses, né, gira em torno de Ulisses para a Ítaca, né, a ilha grega onde ele vive, certo? Então tem todo ele procura explicar os acontecimentos daquele período em histórias, em fábulas, né? Procura explicar também a chuva, também relacionada a alguma fábula, por aí vai, né? Então 2 aí tá correto. 3. É uma primeira tentativa de explicar a realidade. É verdade, o mito é uma primeira tentativa. Eles não sabiam como é que se processava, né, naquela época, naquele período, alguns fenômenos eram estranhos a ele, e para tentar explicar esses fenômenos eles se baseavam nessas histórias, né, nos mitos, né, para tentar explicar fatos, né, os fatos históricos daquele tempo, né. Quarta, então 1 verdadeiro, 2 verdadeiros, já temos aí, então já exclui aí a letra A, que tem 2, né, verdadeiro. A letra B já está excluída também, que tem 1 verdadeiro. A C também está excluída, tem 1 verdadeiro, e ele está dizendo que 1 não é verdadeiro, então fica só entre. E a D também já foi excluída, né, porque só 1 e 4. A gente já sabe que 1, 2
já são verdadeiras e 3 também já é verdadeira. Então ficou aí pra gente a alternativa E, 1, 2, 3 e 4. 4, o que é que diz? O termo mito é por vezes utilizado de forma pejorativa para se referir a crenças comuns, consideradas sem fundamento objetivo ou científico e vistas apenas como história de um universo puramente maravilhoso de diversas comunidades. Na verdade, pessoal, ele fala aqui que o mito é um termo se utilizado de forma pejorativa, né? Muitas vezes, né? É verdade, né? Muita gente utiliza o termo mito de forma pejorativa, né? Mas a gente sabe, né, que a importância, né, histórica que o mito teve na evolução, né, do pensamento filosófico, né? Então 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. Então letra E, alternativa correta. Vamos lá para a segunda questão aqui. Não é de hoje que o homem tem curiosidade de saber sobre sua vida futura, pois há cerca de 2000 anos antes de Cristo, os gregos já tentavam desvendar sobre o futuro. Para isso, também recorria aos deuses nos chamados oráculos, né? Então, tem muitos filmes aí, não sei se vocês já assistiram Matrix, por exemplo, né, que eles vão atrás do oráculo, né, para saber algumas coisas, para tentar saber algumas coisas. Alguns filmes mais atuais retratam isso, não sei se vocês já assistiram Matrix, né? Outros filmes também falam desse oráculo, desenhos animados falam também do oráculo, né, alguns deles. Então, o que seria esse oráculo, né? Como ele falava bem aí, né, no início, ó, o que é que ele faz? Não é de hoje que o homem tem a curiosidade de saber sobre a sua vida futura, pois há cerca de 2000 anos antes de Cristo, os gregos já tentavam desvendar sobre o futuro. Onde? O que é que eles faziam? Para isso, eles recorriam aos deuses, os chamados oráculos. E o que seriam esses oráculos, né? Vamos lá para as alternativas. Letra A. Eram guerreiros que combatiam no exército grego? Não. Ele fala aí como é que um guerreiro vai saber do futuro, né? Então está incorreta a letra A aí. B. Eram os campos que possuíam terras mais férteis do mundo grego? Não, não é só mesmo, muito pela essa questão da fertilidade, não. Ele nem fala em relacionado à agricultura, né? Não está falando em relação a isso. Ele está falando que tentavam desvendar os futuros, né? Tentar desvendar um futuro. Como é que você tenta pensar sobre o futuro? Você prefere o que? Pensar sobre algo, né? Um local calmo, né? Tranquilo, né? Geralmente até, por exemplo, quem lê o futuro, né? Entre aspas, né? Lê nos desenhos, nos filmes, né? Tem aquela fantasia da bruxa consultar a bola de cristal, né? Tem que ter aquela calma para ver na bola de cristal e por aí vai. Então, geralmente tem que se consultar num lugar calmo, né? Então, a letra C, o que é que fala? Eram templos erguidos em homenagem aos gregos, onde se buscava saber o futuro. Olha aí, templos, né? Templos lembra algo grande, um espaço tranquilo, né? Nós temos os templos religiosos hoje em dia, por exemplo, né? Então a letra C já está no embalo, né? Vamos ver as outras, né? Letra D. Eram trabalhadores escravos dos deuses? Não. Letra E, nenhuma das alternativas. Então, pessoal, a gente vai ficar com a letra C, né? Seriam esses templos, esses locais, onde os gregos buscavam a tranquilidade para tentar se comunicar com os deuses, saberem, né, se teria alguma resposta para o futuro, resposta sobre guerras, né? Também se aqueles confrontos, né, onde os sacerdotes, muitas vezes eram sacerdotes que iam, né, nesses templos buscar ouvir a Deus, né, nesses templos erguidos, esses locais de paz, né? Então letra C, alternativa correta aí na segunda questão. Terceira. O Monte Olimpo era conhecido como a morada dos deuses, né, dos deuses, plural, né? De acordo com o texto, podemos dizer que a religião grega era, olha aí, Monte Olimpo era conhecido como a morada dos deuses, do plural, ou seja, tinha mais de um deus. Como é que se chama a religião que tem mais de um deus, né? Isso aí você já viu até no ensino fundamental. Monoteísta, isto é relativo a isso, a crença, a religião. Mono significa um deus, né?
A religião grega tinha só um deus? Não, como a gente fala aqui, ó, morada dos deuses, né? Mais de um. É cristã, né? Olha aqui, não vai ser cristã por quê? Porque o cristianismo ele surge com toda aquela questão da nascimento de Jesus Cristo. Você tem toda a história aí da vida de Jesus Cristo, e posteriormente, né, a partir desses ensinamentos de Jesus Cristo, muito tempo depois, posteriormente a sua morte, aí nós vamos ter o surgimento do cristianismo, né, da igreja católica, das igrejas, né, cristãs, né, que você vai ter a igreja católica, ortodoxa, os evangélicos, por aí vai. Você tem uma cisão depois, né, a reforma protestante, por aí vai. Isso aí é mais uma questão de história, depois vocês vão ver aí mais para frente. Então, o cristianismo ele já surge após a civilização grega, né? Após essa historinha aqui que a gente está falando, ó. Tanto que bem aqui, ó, não é de hoje que o homem tem a curiosidade de saber sobre a sua vida futura, pois há cerca de 2000 anos antes de Cristo, 2000 AC, ou seja, 2000 anos antes de Cristo nascer, os gregos já tinham a sua religião, então não pode ser a cristã. Então B está errado. Letra C, politeísta. Isto é relativa a religião, né, crença. Então poli é mais de um, vários, né? Então letra C seria como podemos caracterizar a religião grega, né? A politeísta. Zoologista, né? Não tem. Zoologista aí que é mais a pessoa que estuda zoologia, né? Então letra C é a alternativa correta. Terceira questão. Na quarta, olha aí. Vamos lá. Alguns estudiosos como Werner Jaer atribuem um importante papel aos poetas Homero e Hesíodo na passagem do mito à filosofia, porque na poesia de ambos, olha aí, ele está dizendo que esse estudioso, filósofo, né, esse filósofo estudioso da questão da história grega, por aí vai, né, dos mitos e por aí, ele dá grande importância ao papel que poesias como Ilíada, né, a Odisseia e muitos outros contos, né, dentro da mitologia, dentro da história da Grécia Antiga, né, tiveram como, né, na formação do mito e dessa passagem do mito para a filosofia, a tentativa de buscar o saber real, né? Então, por quê, né? Por que ele considera, né, essas poesias de Homero e Hesíodo na passagem do mito à filosofia, essa importância, né, esse papel importante? Por quê? Letra A, vamos lá. O elemento fantástico torna-se ainda mais monstruoso do que nas narrativas míticas anteriores, contribuindo para estimular o já latente descrédito no mito e a busca de explicações racionais? Não, até que lá nos poetas, nas poesias de Homero, né, não tinha tanto uma narrativa tão mais mítica como as anteriores, deles antes, né, como a presença de mais, podemos dizer assim, mais figuras monstruosas, mas conta mais a história mesmo de virtudes, né, dos guerreiros gregos, né, que conseguiram, né, bastante feitos, né, nas suas ações, nas suas andanças, por aí vai, né. O livro é muito bom, viu? Eu recomendo. Eu já li, é muito bom. A Odisseia. Letra B. Então a letra A já está descartada, né? Porque tem menos, né? Letra B. Os acontecimentos nunca são apresentados numa simples sequência narrativa, havendo uma preocupação em apresentar um nexo causal entre os motivos das ações e um esforço para apresentar a realidade em seu todo. Ou seja, eles já buscam o quê? A ideia de não só jogar aquela historiazinha, só jogar não, né? A historiazinha ela vem, né? Termina uma história aqui, mas ele continua outra, mas baseada na história anterior. Ou seja, ele já tem uma ideia de que, ó, não posso mudar muita coisa aqui não, que senão o pessoal vai pensar que é mentira, ou então o pessoal vai começar a sugestionar, né, essas ideias. Então, com isso, você já tem aí uma ideia de uma preocupação de ter uma explicação, né, de ter uma explicação de como aquilo ocorreu, e não só jogar a historinha. Ele não faz que nem o
o Chicó, né, lá no Alto da Compadecida, né, quando ele explica a história lá, história muito fantasiosa. Aí eu pergunto, mas por que ocorreu isso? Né? Aí ele diz, não sei, só sei porque foi assim, né? Fala dessa forma. Aqui não, Homero não, ele tenta explicar, né, como é que aquilo ocorreu e tal, então já tem uma noção de uma busca do conhecimento, né? Então daí a importância. Então letra B é a alternativa correta aí, sem medo, né, na quarta questão. E a quinta aí, pra gente finalizar, né? Para expressar seus conteúdos, a filosofia pode fazer uso de... A filosofia, pessoal, é a busca de explicar algo, a busca de explicação, a busca de você também ter suas próprias explicações, você tentar achar as suas explicações, né? Então, muito disso, né, para a gente expressar algum conteúdo filosófico, alguma ideia filosófica, alguma filosofia de vida, né, podemos dizer assim, a gente pode se utilizar de quê, né? Então, ele fala aí na letra A, histórias, fábulas, mitos e alegorias. Sim, né, foi utilizado por bastante tempo, tentando explicar como é que deve se proceder, né, como é que se deve se comportar, como é que se deve se ter sua presença, né, na sociedade, né? Parábola, letra B, parábolas, filmes e imagens, ainda hoje a gente fala disso, né? Tem muitos filmes aí que tenta mostrar para vocês o que seria o bom e o que seria o ruim, o que seria o mal, né? Imagens também da mesma forma, com pinturas, né? Então a letra B também está correta. Então só a letra C, as alternativas A e B estão corretas. Então você marca a letra C porque A e B estão corretas. Então, pessoal, quinta questão, já finalizamos aí. Posteriormente a gente vai ter mais um pouquinho de assunto e algumas outras questõezinhas, principalmente aí um pouquinho sobre o surgimento da filosofia ainda, certo? E posteriormente nossa atividade, tá ok? Valendo nota, pois tá ok. Então, pessoal, gostaria que vocês aí tivessem qualquer dúvida, vocês podem chamar no zap aí, estarei prontos para atendê-los, tá ok? Um abraço a todos.